Boa tarde a todos que estão aqui conosco hoje. Uma ótima tarde. A gente agradece muito a presença de cada um de vocês que estão aqui conosco hoje. Obviamente, a gente entende como é difícil, né, ajustar a agenda para conseguir estar aqui prestigiando essa conversa. Para quem não me conhece ainda dos outros Infotalks, eu sou Leonardo Cunha, eu trabalho na Informa. E para quem não conhece a Informa, a primeira vez que está por aqui, a Informa é uma empresa de transformação digital para gestão de ativos essenciais, certo? E falando desse tema, nós temos hoje uma conversa muito especial. A gente está trazendo aqui pessoas, parceiros, né, clientes, grandes, assim, uma verdadeira parceria aqui, que são o Vinícius e o Matheus da Equatorial Transmissão, o Liudson e o Isaac da CIMI. E conosco hoje também estão aqui com o Rodrigo e a Flávia, né, que são as duas pessoas mais, assim, como eu posso dizer, até mais experientes aqui da Informa, né? São as estrelinhas aqui, os superstars da Informa. Então, eu vou pedir para cada um de vocês se apresente, tá certo? Então, bora começando com o Vinícius. Vinícius, pode se apresentar. Boa tarde a todos. Eu sou Vinícius Valadão, eu sou coordenador de operação aqui da Equatorial Transmissão, realizando aí, trabalhando com a atividade de pré- e pós-operação e tempo real. Muito obrigado, Vinícius. Matheus, por favor, então, aproveita aí esse momento. Boa tarde a todos. Eu sou o Matheus José da Silva, tá? Sou analista de gestão de OIM aqui da Equatorial. Trabalho aí nos dois braços aqui da gerência, tá? Apoiando tanto os meninos da operação quanto os meninos da manutenção. E tenho apoiado também aqui a Equatorial aí na implantação do Equipment. Obrigado, Matheus. Então, agora eu vou passar para os nossos colegas aqui da CIMI, né? Então, o Liudson, você pode se apresentar, por gentileza? Assim, boa tarde, pessoal. Primeiramente, é um prazer estar aqui com todos vocês hoje. Como o Leonardo já disse, meu nome é Liudson Rafael. Eu sou engenheiro eletricista aqui na CIMI e trabalho tanto na parte de pré- e pós-operação, como na parte de gestão e planejamento de manutenção. Muito obrigado, Liudson. Então, Isaac, aproveitando a deixa do Liudson, fique à vontade. Boa tarde, pessoal. Agradeço a oportunidade de estar com vocês. Me chamo Isaac Rodrigues de Castro, sou engenheiro eletricista e, assim como nosso amigo Liudson, a gente trabalha aqui na parte de pré- e pós, análise de tempo real. Obrigado, Isaac. Então, agora a gente vai passar a bola aqui para o pessoal da Informa, tá certo? Então, para quem não conhece ainda a Informa e não viu esses rostinhos aí, para quem conhece a Informa, esses rostinhos aí estão desde o início, né? Rodrigo aí, famoso até por ter quase contratado o fundador da Informa, né, Rodrigo? Pode se apresentar, por gentileza? A câmera está desligada, o microfone está desligado, tá? Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui com vocês hoje nesse Infotalks. Meu nome é Rodrigo Souza, eu sou analista de negócios aqui na Informa e já participei de diversas implantações aí do sistema nos nossos clientes de transmissão, tanto no país como fora do país também, em outros países. Prazer estar com vocês aqui hoje. Valeu, Rodrigo. Então, agora, com essa deixa, a gente passa a palavra para a Flávia, né, Flávia? Isso, gente. Obrigada. Estou gostando muito de participar aqui com vocês. Sou consultora, né, de negócios, já estou na Informa há 17 anos, né? Implantando o sistema, participando de implantações principalmente na área de regulação, de operação, OIM como um todo, né? Muito obrigado, Flávia. Então, como a gente pode ver, a gente não está com um time fraco hoje para conversar, né? E nós estamos com pessoas bastante, assim, que sabem bastante assim, da transmissão e da regulação, tá bom? E antes de tudo, antes de a gente realmente começar esse bate-papo, eu gostaria que vocês se sentissem à vontade para fazerem qualquer pergunta, tá? Vocês podem fazer as perguntas pelo chat ou pela função Q&A aqui do Zoom, tá? Que é perguntas e respostas. Fiquem à vontade a fazer durante todo o momento aqui no webinar, tá? E a gente está com o nosso apoio aqui, que é a Nathalie, que ela está por trás dos panos aqui, sempre vendo quais são as perguntas. E a gente vai liberar um espaço no final para a gente poder respondê-las, tá certo? Então,
A qualquer momento, se vocês tiverem alguma coisa assim para perguntar, qualquer coisa, o mais importante, fiquem à vontade, tá certo? Um outro aviso antes de a gente começar é que, ao final dessa apresentação, tem uma surpresinha, então fiquem até o final para vocês terem essa surpresa em mãos, tá certo? E para a gente começar essa apresentação de fato, eu gostaria de, primeiro, trazer o porquê a gente está falando sobre esse tema nesse momento, certo? Então, assim, todo mundo sabe aqui no mercado de transmissão que novembro é basicamente a data-chave, né, para todo mundo querer transmissão, que é o final do mês de novembro é a data limite para o envio do plano para o SAM. Né? Então, nada mais assim oportuno do que falar sobre regulação de transmissão do que em novembro, não é isso? E uma outra coisa também que a gente gostaria de lembrar é que quando a gente iniciou o Infotalks, a gente falou sobre regulação, certo? Então, o Ismael, que é o nosso presidente, ele veio aqui e falou sobre a importância da regulação e fez um Infotalks somente sobre isso. E caso vocês não tenham conseguido ver esse Infotalks, ele vai estar no portal lá da gravação, tá? Ou então pelo YouTube, vocês podem ter acesso a ele. Mas a regulação da transmissão não é uma coisa assim, simplesmente que a gente não sabe e não gosta de falar. A gente sabe bastante, a gente gosta bastante, mas é sempre uma coisa boa de se discutir, sempre uma coisa boa de se conversar. Porque a regulação aqui na transmissão, no Brasil, ela é uma das, assim, a gente pode até falar assim, com bastante assim, orgulho, que é uma das mais elogiadas no cenário mundial, né? E quando a Equatorial e a CIM eles decidiram, né, realizar o processo de transformação digital no setor de operação e manutenção, visando também, né, o atendimento, obviamente, da regulação, assim, todo o processo de transformação, principalmente o transformação digital, é sempre uma forma de a gente selecionar alguns desafios. E aí eu gostaria de começar essa conversa perguntando para o Isaac, né, que atua tanto na pré-operação quanto na pós-operação. E eu quero que você, assim, eu peço para que você me conte assim, quais são os principais desafios, né, no gerenciamento das intervenções e para garantir que esses indicadores regulatórios sejam atendidos. Pronto. Leonardo, como a gente já tem noção e conhecimento basicamente dos 3 pilares básicos, né, da parte operativa, a gente vai iniciar elencando algumas considerações, assim, dificuldades que a gente apresenta na parte de pré-operação. Em conjunto ao nosso amigo Bruno Mota, que se encontra aí assistindo, a gente faz toda essa gestão de intervenções, né? Faz a questão do controle de fluxo de informações entre agentes, equipes de manutenções e o próprio ONS, como agente regulatório, né? De maneira a garantir o quê? A tentar garantir quais são os prazos de atendimento mínimos e quais são os requisitos mínimos específicos das nossas equipes, baseando-se sempre na resolução 669, que é a que norteia todo o plano de manutenções mínimas na transmissão. Inclusive, voltando um pouquinho para a parte do tempo real, né, que seria o segundo pilar na parte da operação, nós temos a análise e a concatenação assim, das informações, que é algo muito, de certa forma, muito complexo, porque existem vários processos e atividades dinâmicas, né, na operação no tempo real, e todas elas devem ser bem catalogadas e registradas. Essa é a maior dificuldade nessa questão do tempo real. E, enfim, finalizando com a parte da pós-operação. Estão me ouvindo agora melhor? Pronto. Finalizando a parte da pós-operação, que seria o resumo, né, de toda essa questão de cadastro, de vinculação de intervenções da operação e do tempo real em si, a gente faz a questão de resumo, verificação e adequação, né, de quais foram os indicadores que atenderam as questões regulatórias baseadas na 729, com critérios de qualidade, e também nós supervisionamos os indicadores básicos da transmissão, né, que são apresentados no RAD, que é o relatório de avaliação de desempenho das manutenções, para verificar se o agente está atendendo todos os requisitos pré-estabelecidos pela ANEEL, se as manutenções estão sendo bem efetivas e se todo o padrão de qualidade do serviço público está de acordo com
a regulação vigente. Não é uma coisa nem um pouco fácil. Você falou somente de alguns pontos, né? Obviamente tem muito mais além disso. Mas, assim, a gente entende, né, que a regulação no Brasil, principalmente na parte de transmissão, ela, assim, a gente pode enxergá-lo como se fosse uma regulação de forma muito mais madura, né? Então, ele é muito mais estruturada, né? Ele já compila muito, assim, do benchmarking assim, do mercado, né? Ele já traz, assim, para a própria, já estrutura isso de forma normativa mesmo, né? Então, isso faz toda a diferença, né? E uma coisa muito importante também nesse cenário é trazer que a regulação na transmissão, ela está dos dois lados, ela está tanto na parte da operação, mas também está na parte da manutenção. E aí, Matheus, você que é um cara que está sempre transitando nessas duas partes, na operação e na manutenção, eu queria entender assim, como é que é esse conciliamento, né, no atendimento da regulação da manutenção, né, elaborando todo o plano anual, respeitando todas as resoluções, enviando lá para o INS, e ainda assim tentar garantir ali um nível adequado, né, de parcela variável. Bom, Leonardo, é uma tarefa bem complexa, assim, né? Porque a gente está lidando aí com uma situação que a empresa tem total interesse, né, que a gente possa estar fazendo da melhor maneira possível essas programações, né? Então, assim, a gente tenta da melhor maneira possível assim, fazer essas programações envolvendo não só a parte da operação e engenharia, mas também quem está em campo, né? Quem está ali, vamos dizer assim, com a dor, né? Quem vai estar ali com a missão de estar executando essas atividades, né? E aí, como a gente tem essa solução embarcada no equipment, né? A gente consegue conciliar bem essas programações, tá? A gente sabe a gente tem essa facilidade tanto nas SIs quanto nas OS, né, para as programações. Então, essa solução aí que vem embarcada no equipment nos ajuda bastante até essa conversa entre operação, manutenção e regionais, né? No caso, a gente, assim, o que eu estou entendendo é que a parte de gestão da operação, a gestão das intervenções, né, é algo que tem que estar muito bem, assim, combinado com a manutenção, né? Algo que, obviamente, é responsabilidade da operação, né, a programação disso, todo esse planejamento, mas isso tem que estar muito bem conversado com a manutenção. Sim. E aí, me explica só um pouquinho, assim, como é que funciona, assim, essas tratativas, né, assim, vocês partem, fazem alguma reunião, alguma comunicação com a manutenção para tentar trazer isso ali para o lado da operação. Me explica um pouquinho mais, só sobre como é essa interação. Certo. Geralmente, o Leonardo, a gente faz sempre no fechamento do ano, tá? A gente fecha as datas com a manutenção, tá? Com as regionais, tá? Então a gente envolve as equipes, envolve os engenheiros locais, tá? Com essas datas, e aí a gente já tem essas programações pré-estabelecidas para o ano, tá? No decorrer do ano, aí, as regionais, elas entram em contato junto com a equipe de operação, aí, com o Vinícius, né? E aí essas programações, elas vão sendo feitas à medida em que a programação vai chegando, tá? É algo bem dinâmico assim mesmo, tá? Então, a gente tende a realmente não deixar para fazer a programação em cima da data, tá? Então, sempre no fechamento do plano, as equipes, elas já têm aí a noção, né? Já têm o conhecimento de quando é que as manutenções previstas na resolução precisam ser executadas. Estou entendendo. E uma questão, assim, né, que a gente tá vislumbrando aí, como você mesmo falou, né, vocês têm essa conversa entre a operação e a manutenção, isso tem que estar muito bem dialogado, isso tem que estar muito bem acordado. E aí eu queria entender um pouquinho com o Lildson agora, né, que o Lildson também tá por dentro dessas tratativas, como que seria a importância da gente ter uma rastreabilidade, né, tipo,
essa interação de forma rastreável, de forma documentada, entre a operação e a manutenção. Bem, como já foi comentado aí pelo Matheus, né? Essa questão da comunicação entre operação e manutenção é um ponto-chave. Ela é algo que tem que ser dado uma tratativa bem cuidadosa, porque ela precisa ser uma comunicação eficiente, ela precisa ser capaz de atender os dois lados de maneira que você consiga atender tanto os seus requisitos que você tem pelas regulações e que você consiga executar as atividades de acordo com o planejamento mínimo adequado pelaquela sua equipe de manutenção. Então, é justamente nesse foco, nesse gap, que eu atuo aqui na CIMI, né? Basicamente, eu faço no linguajar mais popular o meio-campo entre as duas áreas, entre a operação e a manutenção, de maneira que a gente possa fazer uma comunicação adequada e que seja bom para os dois lados, porque essa é uma questão que vai impactar diretamente na nossa gestão dos nossos indicadores, né? A partir dessa conversa, de uma conversa bem franca, bem clara, que seja adequada para ambos os lados, a gente consegue ter uma boa gestão de indicadores. A gente tem também aquela questão de fazer o planejamento anual, né? O envio de acordo com a resolução 669, que a gente tem que enviar todo mês de novembro a partir do SAM, como você já comentou. Então, ela é uma coisa que tem que ser bem acordada, feito o acompanhamento aqui para a gente da operação e essa comunicação com a manutenção, de forma que seja dada uma distribuição para que todas as datas sejam atendidas, todas as regulações vigentes, elas sejam, nós aqui estejamos atentos, estejamos atendendo todas as condições, para que nós possamos estar evitando até possíveis penalidades por não cumprir possíveis datas que possam passar despercebidos por nós. Opa, tá ouvindo? Tá, aqui deu umas picotadinhas agora nesse finalzinho. Se você pudesse só repetir um pouquinho. Só essa final. Tranquilo. Então, é de extrema importância para que a gente possa estar acompanhando, estar rastreando as informações, traçar estratégias, traçar qual é o perfil dos nossos equipamentos, como é que eles estão com relação à sua vida útil, à sua questão de manutenção. Então, é algo de extrema importância. E vendo algo por sentido mais do que está vindo pela frente, nós podemos ver a questão da teleassistência, né, que é algo que está aí no futuro bem próximo, já está em andamento, no qual vai ser um ponto que vai ser necessário também que haja uma boa comunicação ali entre os setores de operação e manutenção e uma boa rastreabilidade dessas informações, porque nós teremos que ficar emitindo relatórios para indicar como é que estariam os nossos indicadores, né, no sentido de disponibilidade, em caso de não estarem condizentes com o mínimo admissível, aí a equipe de manutenção, a equipe de engenharia em conjunto teria que estar dando tratativas e tomar as ações necessárias. Então, assim, o que eu estou percebendo também é que a importância, assim, é tão importante você ter essa rastreabilidade dessas informações que fica até difícil da gente tentar controlar isso por conta própria, né? E aí eu queria entender um pouquinho, Vinícius, como é que você enxerga, no caso, a questão da automatização dos processos, né? E a padronização desses documentos, né? No caso, a padronização dos documentos entre a operação e a manutenção, no ponto de vista da pré e na pós-operação, né? Como é que você vê a influência dessas coisas? Como os colegas aí disseram, isso é muito importante, esse alinhamento, né, entre a manutenção e a operação, né? Uma vez que o processo mesmo nasce lá com, por exemplo, uma equipe regional, né, de manutenção regional. Aquilo vai gerar, né, internamente aí os seus pedidos, né, que vai chegar aqui na pré-operação e vai receber todo o tratamento, né, seguindo estritamente aí o que manda a regulação, né, e os procedimentos de redes, né, prazos, né, para isenção, tudo isso. Então, o processo nascendo correto na manutenção, chegando redondo na pré, a gente vai garantir lá na pós, né, nenhum susto, né, alguma cobrança indevida de PV, né, algo que, assim,
realmente nos dá dor de cabeça, né? Eu acho que para todas as empresas, né? Você tem que explicar, tem todo o processo lá do SATRA, né? Para não gerar aí uma penalização, né? Para a empresa como um todo, né? E afetando, né? O mais importante, afetando os indicadores, né? E da empresa, que o primeiro indicador lá que os nossos diretores aí olham, né? Disponibilidade PV, né? Uma coisa que eu acho, assim, que eu não sei se você também já concorda, né, que seria quando a gente, na verdade, está lidando com muita informação, né, a gente sabe que no dia a dia da transmissão não é uma folhinha nem duas folhinhas de informação, a gente sabe que está chegando informação a toda hora, né, para o tempo real chega os dados do SCADA, o pessoal lá da manutenção está fazendo inspeção, são vários e vários quilômetros de linha, são vários e vários equipamentos, e aí eu queria que você comentasse, assim, se você, assim, na realidade atual, se você acredita que é possível a gente ter esse controle de forma, assim, manual mesmo, certo? Por meio de confiando mais esse controle da informação para a pessoa, né, para o lado humano. Eu posso pedir esse apoio aí para o Matheus, né? Até falar mais sobre isso. Fica à vontade. A gente aqui está com um processo grande, né? De juntar tudo dentro no mesmo software que a gente utiliza de gestão, né? Diversos outros softwares, né? Como é que a gente chama assim de integração, né? A integração de todos esses programas, né? Tem o nosso SCADA, nós temos aí também vindo o Telecom, né? Que o Liudson até comentou, a teleassistência, né? Isso vai ser muito importante para a gente monitorar os indicadores, né? Então, aqui na Equatorial hoje o processo de integração aí é bem amplo, né? Então, eu queria até passar para o Matheus, que ele pode falar com melhor propriedade sobre isso, que ele tem atuado aí na linha de frente. Aí, Matheus, eu queria entender, então, porque já que vocês estão fazendo esse processo, né, de integração dos dados, até eu queria entender como é que você vê, assim, você está vendo, assim, no caso, as diferenças, né, do antes e do depois. O processo deve estar aí rolando, né? Acho que o software, vocês podem até falar, tá, pessoal? O software, a gente está integrando com o software da Informa, tá? Não tem problema nenhum, não tem vergonha nenhuma de dizer. Mas eu queria entender, assim, já que vocês estão passando por isso, como é que era o antes, como é que era o depois, se realmente vocês têm expectativas que a qualidade das informações realmente melhore. Né? Certo. Bom, Léo, falando aí, respondendo aí a questão sobre os documentos, né, de maneira manual. Infelizmente, assim, nós não podemos nos dar o luxo de dispensar ainda essa questão do controle manual, né? Aqui na Equatorial, por exemplo, nós temos uma situação de contingenciamento, tá? Onde o EQM fique fora. Nós temos aqui um procedimento que ele traz dentro dele ali a possibilidade dos operadores ou de quem quer que seja, tá realizando aí essa documentação manual. É lógico que não é com a mesma qualidade que a gente tem dentro de um software, né? Porque dentro de um software a gente tem toda a questão de controle e de qualidade de dados, né? Mas, assim, eu acho que, infelizmente, tem que ter o plano B. A gente não consegue ainda desamarrar essa questão aí do manual, né? Vamos dizer assim, tá? Eu particularmente, Léo, eu não tive contato, tá? Eu não tenho experiência em gestão em documentos que não sejam feitos dentro de um sistema, tá? Eu, particularmente, eu já não sou um dinossauro. Já nasceu no mundo digital, já peguei a fase boa do processo, tá? Já trabalho aí com a ferramenta há alguns anos, então sempre trabalhei com ela, mas conheço das dificuldades e elas são bem visíveis, né? Sobre a questão das integrações, né? E falando um pouco aí dessa questão da quantidade de dados que hoje nós temos, acho que é uma situação que ela tende a aumentar com o passar dos anos, né? Então, assim,
A gente tem novas tecnologias aí, questão de inteligência artificial, Big Data, então, assim, a internet das coisas, né? Então, a tendência é a gente ter um volume maior de dados mesmo, né? E a gente precisa acompanhar essa questão mesmo da gestão e o caminho é a integração, né? Então, assim, a expectativa que nós temos aqui é lógico, se tem a curva da banheira, né? É algo novo aqui para nós, né? A expectativa aqui é boa, né? É ótima, a gente tem muita certeza de que o que está sendo feito aqui de integração, tanto com o SCADA quanto com o SAP, vão ser benéficas aí para a Equatorial Transmissão, né? Mas é lógico que toda essa integração ela precisa ser tratada de uma forma que a melhoria ela tem que ser contínua, né? Então, ao mesmo tempo que a gente espera aí uma ajuda para nós aqui na questão do tratamento desses dados, a gente também entende que não é algo que vai parar por ali, né? A gente vai estar sempre melhorando e o processo sempre vai estar mudando, que eu acho que é isso que é o legal no final das contas, né? Isso que deixa o assunto interessante. No caso, assim, tá sempre extraindo assim, a melhor qualidade daquelas informações, Isso, né? exatamente. E aí, Rodrigo, eu queria conversar contigo, assim, levantando todos esses pontos que a gente trouxe aqui hoje, dos desafios, né, do atendimento regulatório nas transmissoras, quais seriam aqui, no caso, assim, do seu ponto de vista, tá? Do seu ponto de vista, eu digo uma pessoa que tem mais de 20 anos de experiência, né? Mas, assim, o que é que não pode faltar, né, na hora de definir, né, a melhor estratégia de solução para combater esses desafios, né, na transmissão? Como o pessoal até citou alguns pontos aí anteriormente, é fundamental hoje em dia, até pegando um pouco da fala do Matheus aqui no final, é fundamental hoje em dia ter um sistema, né, de informação para ajudar na gestão dessas informações, tanto da parte de gerenciamento de atividades de manutenção, quanto das atividades de operação. O registro estruturado dessas informações para essas empresas que são altamente reguladas, né, no caso da transmissão aqui no país, é fundamental. E isso hoje em dia, sem ter um arcabouço de TI por trás, né, um sistema de informação, toda a parte de banco de dados, integrações aí com diversos sistemas ERP, como o SAP, por exemplo, que o Matheus citou, integração com o sistema supervisório para captar leituras operacionais e alarme dos equipamentos. É uma massa de dados muito grande e a gente precisa ter um sistema de informação por trás que consiga armazenar esses dados de forma estruturada, que entregue para os nossos usuários uma informação, não é só uma massa de dados, sabe? E isso é muito importante para as empresas de transmissão. E com isso, com a utilização do equipment, vocês têm uma única plataforma onde vocês conseguem fazer a gestão do ativo que permeia os processos tanto da área de manutenção quanto com a área de operação. E garantir a rastreabilidade desse processo, e principalmente para as empresas que são muito auditadas, né, que tem uma regulação muito forte, é garantir também a auditabilidade desses dados dentro do sistema. E a gente tem tudo isso embarcado no equipment, funcionalidades tanto para a área de manutenção quanto para a área de operação, e por compromisso da Informa, o sistema ele tem que ser aderente à regulação vigente do setor de energia, tá? Então, a gente tem todo o atendimento regulatório também dentro do nosso sistema. Como o Matheus citou, a regulação 669 da integração com o SAM. Desde 2015, a gente trabalhou fortemente lá com o ONS, desenvolvendo a integração com o novo SAM na época, né, com o sistema do SAM que estava na web agora. Então, a gente vem passando por o atendimento regulatório aqui no país, na área de transmissão, ele muda frequentemente também, a cada ano, às vezes, tem essas mudanças na regulação. Então, também é muito importante para as empresas ter uma empresa parceira que está sempre fornecendo para os nossos clientes uma versão do sistema, um sistema que esteja aderente à regulação vigente. Porque como essa mudança de regulação também é constante, novas regulações estão chegando aí para a área de transmissão,
Esse é um grande desafio para essas empresas de transmissão. A gente também tem o atendimento regulatório que Flávia vai falar com mais detalhe depois, da 729, 782 de parcela variável, mas vem muita coisa nova por aí até. Outras regulações, como a parte da BEDIT, o atendimento da GGT também. Então, inclusive, esse é um grande Rodrigo, eu desafio. estava pensando aqui, né, na questão que você bem comentou aí, né, que é essa evolução contínua aí da regulação, né? Você tocou num ponto muito importante, que é um ponto até que eu queria conversar, trazer até a voz assim, de Isaac, né? Porque Isaac, a gente sabe que assim passou por esse processo de transformação, né? A gente transformou, atuou lá para a gente transformar as áreas de operação e manutenção. E aí eu queria entender, né, Isaac, do teu ponto de vista, assim, como é que você enxerga, né, ter essa evolução regulatória e, assim, ter soluções que acompanhem isso, assim, né? Sim, Leonardo, como você mesmo levantou, né, é muito importante a gente ter essa capacidade de acompanhar, né, justamente os processos de melhorias e adaptações sugeridas pelos órgãos reguladores, como a ANEEL e o ONS, porque, como nós sabemos, o próprio sistema exige muita complexidade em sua operação, devido à sua robustez, devido à quantidade de agentes, à quantidade de interações existentes, e é um processo natural, os agentes regulatórios buscaram a normalização e uma padronização dos ativos, de algumas características que sejam pertinentes. Como a gente já citou anteriormente, a questão da teleassistência, por exemplo, é um processo que está sendo cada vez mais melhorado e com o intuito, né, de diminuir cada vez mais a interação humana em algumas situações emergenciais, em algumas situações até mesmo remotas. E isso traz sempre muito a agregar aos agentes de transmissão, assim como a questão do próprio BEDIT, né, que é a base de dados das instalações de transmissão, né, que busca agora cada vez mais atualizar todos os dados, informações, desde informações de equipamentos, a informações técnicas e algumas questões mesmo financeiras em tempo real. E nesse contexto, que a gente vem aqui provocando, né, eu acho muito importante a gente trabalhar com uma ferramenta que se modele e que tenha essa capacidade de entregar, né, ao agente de transmissão as informações de maneira rápida, de maneira bem visualizada, até com algumas ferramentas que a gente já utiliza, por exemplo, indicadores de gestão com Power BI, alguns indicadores de manutenção mesmo, baseado em relatórios, e a gente vem sempre buscando acompanhar a todo momento, né, todos os ensejos e esse volume de dados massivo agora com as novas interações da internet das coisas, da análise de dados e tudo mais. O que assim, eu estava querendo até dar uma provocada assim como é que seria estar passando por todas essas mudanças regulatórias sozinhos e como estar tendo esse apoio assim de uma outra, assim, ter um apoio realmente de alguém que está envolvido nesse meio regulatório, assim, está acompanhando essas evoluções de forma digital, né? Sim, Leonardo. Como até eu, o Liudson e outros colegas, a gente vem sempre buscando assim, aprimorar algumas ferramentas, né? Que até a Informa como parceira nossa no negócio auxilia bastante em questões de indicadores, parcelas variáveis, a gente sempre tem alguma coisa a ajustar, sempre tem alguma coisa a rever, né, com a questão dos fluxos de informações internas mesmo na parte de manutenção. O Liudson sempre carrega muita informação aí da parte técnica, base de dados intermináveis, e é sempre muito, assim, sempre muito gratificante para nós como profissionais, né, e como empresa que busca sempre a questão da seriedade aí na execução de suas ações, ter alguém que tenha essa competência, esteja já alinhado com as normativas vigentes, né? Leonardo, se me permite aí só uma complementação aí. Fica à vontade, Vinícius. A gente vê aí para o futuro, né, que pela agência reguladora a intenção é só apertar cada vez mais, assim, né, para os agentes, né? A gente vê aí que é muito bom, né? Muito bom, assim, eles
estão evoluindo, mas a gente vê que cada vez mais a gente está com a corda no pescoço ali, seguindo rigorosamente cada requisito, cada coisa lá que nos é imposta, né? E trazendo isso para o nosso sistema de gestão aí, o Equipe, a gente vê que a facilidade, né, que é a gente readequar todos esses processos internos nossos, né? Alterar aquilo que tem que ser alterado, então já ajuda bastante, né? E aí a gente vai escutar agora, Vinícius e Isaac, né, da pessoa que estava sempre assim, por trás dessas alterações, esses ajustes na parte regulatória, que é a Flávia. E aí eu queria ouvir de você, Flávia, né, como é que foi adequar, né, todas as soluções da Informa nessas últimas mudanças regulatórias, né, que a gente sabe que não foram poucas e, assim, tem mais coisa ainda para entrar, né? Isso, Léo. Na verdade, assim, a gente entende que a PV, né, que é a parcela variável, ela nada mais é do que um termômetro, né, porque ela é o fim do processo e ela é que vai dizer o quanto a empresa, os resultados dela, o quanto a empresa está mais aderente ou não à regulação. Né? Então, assim, sempre foi um compromisso muito grande, desde o início da Informa, né, em garantir que toda a regulação, o sistema tivesse aderente a ela, né, de forma que seja uma ferramenta que auxilie o usuário final, que ajude no trabalho dele, né? Então, assim, a gente conseguiu realizar tudo isso, né? Estar aderente, ter conhecimento, que a gente participou desde as audiências públicas que tiveram, né? Até a apresentação da proposta sistêmica lá do INS. Então, a gente estava junto com os agentes, parceiros, entendendo, tirando dúvida, né? Sentindo a dor dele. Então, com esse entendimento, é que a gente realmente conseguiu, né? Dar uma solução, né? Estar aderente, né? E ajudar o nosso usuário a ter as informações necessárias. Então, isso, assim, realmente, eu acho que o maior desafio é exatamente o entendimento da regulação. Estar junto, sentir a dor, sabe? E foi muito importante dentro desse processo regulatório, que é como eles falaram, é um processo de mudança contínua, né? Então, a gente está sempre estudando, a gente está sempre próximo, a gente está sempre entendendo. É um trabalho de parceria, realmente. Assim, uma coisa que você Até falou... desculpa, complementando Matheus, aí, fique à vontade. Leonardo, desculpa ter te Vontade. interrompido. Eu acho que talvez uma situação até que talvez tenha pesado bastante aí, até para os agentes, até mesmo para a própria Informa, é esse momento em que a gente está agora, né? São muitas resoluções, né? Isso. Com certeza é um outro fator aí que complica muito assim a questão mesmo da gestão e do controle dessas informações, né? A gente vem num momento em que teleassistência, Bedit, ano que vem já tem a primeira revisão da 669, né? Então, sido bem puxado assim para os agentes e os parceiros aí a acompanhar essas mudanças, né? E isso é contínuo, né, Matheus? Porque eu me recordo quando a gente passou por essa questão desse grande desafio da PV, né? Na época foi um que impacta o outro. Teve a 669, né? Logo depois veio a 729, logo depois a 782. E todas essas regras de regulação, elas meio que se interligam, elas têm causa e consequência, elas têm que estar aderentes de forma contínua e juntamente, né? Elas estão sempre juntas. E aí, Matheus, você falou uma coisa interessante aí que eu queria tocar nesse ponto, que você citou aí, né, que você tem que acompanhar essas evoluções regulatórias, né? A Flávia está falando aí que se o nosso lado não é fácil, né? Eu fico me perguntando assim, como é que é para vocês, né? Porque vocês, além de estar tendo que se acompanhar essa evolução, vocês têm que estar fazendo as atividades do dia a dia, né? Porque não para, né? A transmissão não para. Cara, é bem interessante mesmo isso daí, porque acaba que fica bem dinâmico assim para nós, né?
as atividades. Então, e sem contar que a gente conta com o apoio da Informa agora também, né? A Informa tem seus especialistas, está crescendo nesse sentido regulatório, né? Realmente Rodrigo chega a abrir um ajudando sorriso, a né? gente a até entender melhor, às vezes, ali alguma coisa que fica ali subentendido, né? Eu lembro que no início a gente realmente tinha muito isso, né? Principalmente com a 669, tinha muito esse contato da Informa com a gente, né? E hoje a gente vê, assim, que vocês têm acompanhado realmente aí essa questão, a questão do suporte mesmo para o agente, né? Discutindo até em nível de entendimento bem igualitário com as empresas, né? Isso, sem dúvida nenhuma, facilita para o nosso entendimento aqui das novas resoluções e das atividades que precisam ser realizadas aí com o ONS ou entendimento do que é passado pela ANEEL, né? E no caso, assim, né, ter essa resolução assim, do cálculo da parcela variável bem redondinha, assim, bem praticamente pronta para vocês, ter todo esse cálculo aí para os ativos, isso realmente ajuda vocês muito, assim, de que forma ajuda? Ô, Leonardo, eu vou pedir para o Vinícius complementar isso aí para vocês, tá? Isso aí ele é bem assíduo aí no módulo de parcela variável do equipment, né? Então acho que ele talvez seja a melhor percebi pessoa a olhadinha dele ali, para ele fez, responder e opa. dar um aí para vocês. Então manda um abraço aí, Vinícius. Essa questão aí, para nós, foi muito bom ter a implantação, né, desse módulo da PV, né? A gente, junto com a Flávia, aí, passando alguns meses, né, Flávia, ajustando no detalhe mesmo, né, para estar batendo. Porque antes, aqui, o nosso controle era simulação de PV, cálculo de PV, era tudo feito através de planilha, né? Então, com essa automatização desse processo dentro do equipment, nos ajudou bastante, né? Hoje, lá, o evento é criado ali, já sai um relatório, né? A nossa gerência, a nossa diretoria já está de posse dessa informação ali, praticamente em tempo real. Algo assim que, às vezes, até demorava alguns dias, né? Porque esperava aquilo ir no processo no SATRA, para a gente adequar, né? Fazia somente uma previsão, né? Hoje a gente consegue aí, através do equipment, dar o resultado já praticamente em tempo real, né? De uma PV. Então vocês ganharam tempo pra caramba, né? Tipo, de dias para tempo real faz uma diferença danada mesmo. Isso faz muita diferença e já nos ajuda aí em tomada de decisões, né? Então, algo precisa ser corrigido rápido, né? A gente consegue aí atuar. E tu estava falando que assim, tem essas informações assim, imediatas, né? Quando, passando um pouquinho da PV, indo para a parte um pouco até da manutenção, né? Tendo essa comunicação muito, assim, não só a manutenção, né? O ONS também tem o sistema de intervenções na CGI, e tem essa comunicação assim, direta, né? Tipo, você tem as informações ali, vai e volta, isso também ajudou vocês, de alguma forma? Sim, também, né? Hoje, o nosso relacionamento com a ANS, a gente hoje acaba atuando mais no ambiente da pré-operação, né? Então, a gente já usa, desde o começo desse ano, né, através aí de solicitações de SGIs, né, através do equipment, né, geração de XML, né? E isso aí também já nos poupou, né, um tempo grande, né, e tem ajudado bastante, viu, nesse trâmite com o OMS aí nas solicitações de intervenções, tá? Bacana. E, assim, né, o caso, vocês ganharam basicamente o quê? Ganharam tempo? Vocês conseguiram manter mais uma qualidade nas informações? Como é que isso ajudou mais? O que vocês enxergam mais, assim?
a gente enxerga o processo de rastreabilidade, né? Melhorou bastante com isso, né? Porque tudo nasce dentro do sistema, do Equipe. Então, a gente ganhou muito, né, nesse processo de rastreabilidade, né? De intervenções, até em fiscalizações que já tivemos aí no passado, né? Isso aí ajuda bastante, tá? Bacana. E eu acho que agora é a hora de entender como é que foi esse processo de transformação, né? A gente está falando assim a gente falou dos desafios, ele falou deu até um spoilerzinho de como é que a gente iria, como a gente atuou, né? Mas eu queria que vocês contassem, né? Então, um momentozinho para vocês nos contar como foi a experiência, né? De ter essa transformação, a implantação do AQM, mas realmente foi uma transformação, né? E aí, Isaac, eu queria que você me contasse um pouquinho como é que foi aí na CIM para vocês. Se o processo acabou, se o processo está continuando, mas como é que foi essa experiência? Leonardo, a gente vem integrando, né, sempre algumas ferramentas complementares aqui ao processo, né, da parte operativa, principalmente porque a CIM e obras, né, tá sempre em constante expansão com construção de novos empreendimentos, novas instalações, assim como alguns clientes nossos também solicitam esse acompanhamento, né? O Liuds também é a pessoa que agora está mais à frente desses processos de integração junto à Informa, né? O Liuds pode complementar e dizer assim mais incisivamente como é a importância, né, dessa questão da integração na base de dados técnica nossa e com os novos empreendimentos que estão chegando. Então, Wilson, manda brasa aí. Hoje a gente está operando aqui, hoje a gente tem a operação 30 subestações. Então, é algo que você consegue dimensionar como sendo inimaginável, é humanamente impossível da gente conseguir dar a excelência de trabalho que nós temos, sem o auxílio de um software. Então, é nesse contexto que surge a importância da Informa para a gente aqui, né? Porque a partir da Informa, com todas as suas ferramentas, todos os seus atributos que são ofertados para nós, seja na questão do lado da parcela variável, no qual nós temos ali todo o acompanhamento em tempo real, de acordo com os eventos que são lançados pelo nosso tempo real, nós já temos ali disponibilizado os tempos calculados, nós temos calculados ali todas as nossas metas, como é que elas estão. Já voltando mais para o lado da manutenção, nós temos ali todo o acompanhamento de plano de manutenção, como é que estão nossas metas, como é que estão os nossos taxas de falhas, por exemplo. Então, é algo que é de extrema importância, eu julgo como sendo essencial para que você consiga ofertar excelência em seus serviços prestados e que o processo de implantação ele é um processo que realmente ele demanda um cuidado especial ali, no qual você tem que estar bem atento às características dos seus ativos. O ponto-chave que eu caracterizo como ponto-chave para que o seu software ele rode de maneira impecável seria a questão de caracterização dos ativos, né? Nesse processo todo, a gente recebeu sempre o apoio de consultores, foi algo que realmente a gente, como o Isaac falou, está em expansão, a gente tem 30 subestações hoje, mas daqui a 2 meses a gente vai ter bem mais, então é algo que nós estamos continuamente melhorando e continuamente integrando mais o nosso software, né? E como eu já disse, é de extrema importância porque em nossas reuniões semanais aqui com as gerências regionais de manutenção, a partir desses dados, desses insumos carregados pela Informa, que a gente traça as nossas estratégias para a próxima semana. A gente sempre, claro, a gente tem um planejamento mais longo, né? Planejamento anual, mas cada semana a gente se reúne ali, a gente discute os nossos indicadores a partir do BI, de maneira que a gente possa estar sempre atento aos nossos processos e às nossas atividades a serem cumpridas. Bacana. O interessante é que você falou, assim, várias ferramentas, né? Você falou do BI, de tudo aquilo ali, você falou do apoio, né? Então, acho que a gente estava falando da questão de ter o apoio durante a parte regulatória, no apoio do lado regulatório, né? Mas eu estou entendendo, então, que também o apoio durante a própria implantação, assim, até para o entendimento de estruturar bem os ativos, aquelas informações, foi de igual importância, né, para vocês.
E, Matheus... Isso, justamente. Até porque cada ativo ele vai ter, né, suas peculiaridades, as suas características de manutenção, suas periodicidades intrínsecas, né? Então, são pontos chaves no qual você precisa estar bem atento no momento de carga de ativos, para que você possa ter um planejamento fidedigno. E aí, assim, uma coisa, Wilson, só para provocar um pouquinho mais, isso realmente, tipo, você ter isso muito bem cadastrado, isso muito bem feito logo no início, né? Impacta no dia a dia e impacta naquilo que você consegue extrair, nas informações que você consegue extrair para poder tomar decisão, né? Justamente. Até porque, como você já citou anteriormente, o ambiente da transição é algo assim que é conturbado. A gente não tem muito tempo para estar aqui, muito tempo para a gente estar disponibilizando em uma atividade, como, por exemplo, se fosse para a gente calcular alguns indicadores à mão. Então, ele é de extrema importância, porque é uma otimização no nosso tempo e no nosso processo, para que nós possamos estar entendendo, né, de uma maneira mais ampla, como é que estão os nossos processos e os nossos resultados para apresentar às nossas diretorias e aos nossos clientes. Muito bacana, Wilson. E aí, Matheus, do ponto de vista de vocês, né, na Equatorial, vocês também, além de ter passado por esse processo de integração entre as áreas, né, preparação, manutenção, vocês estão fazendo integração de outras bases de dados de informação, né, com SCADA, com outros softwares também. Eu queria que você contasse, né, como é que está sendo isso e o que é que vocês esperam, né, como resultado dessa integração. Bom, Léo, aqui na Equatorial, nós temos algumas soluções aí que foram contratadas aí junto com vocês, né? Aqui na Equatorial tem sido até de uma maneira um tanto quanto atípica a implantação do equipment, porque se optou a ter várias integrações aí, né? E isso acaba que foge um pouco do padrão, né? Mas a gente tem levado bem aí essa questão das integrações com as interfaces, tá? Aqui no Equatorial nós fizemos a integração com o Power BI, né? A gente também tem um Power BI aqui no Equatorial, onde a gente captura informações aí diretamente do equipment. Ele tem nos ajudado, principalmente na operação, né? A ver a questão da parcela variável, questão de relatórios de desligamento forçado, tá? Acompanhamento da manutenção, desempenho da operação. Então, a gente tem algumas soluções, algumas visões ali dentro do BI que facilitam bastante assim, a nossa parte de gerenciamento, né? Integração com o SAP, né? Ela veio aí para tentar fazer uma ponte aí entre a manutenção e a parte do corporativo da empresa, né? Principalmente no que diz respeito aí à questão de suprimentos, né? Questão de logística também. Então, como a Equatorial ainda está numa fase de implantação e de ajustes ali nas equipes, é uma integração que foi implantada, mas a gente ainda não teve um retorno assim da integração, até mesmo por conta dessa fase de implantação do grupo, né? Mas a tendência é que ela nos ajude bastante aí no controle de suprimentos e logística, né? A integração com o SCADA, ela está sendo desenvolvida, tá? Ela está em fase final de desenvolvimento. A gente teve, em alguns testes, nós tivemos resultados bastante positivos, né? Do ponto de vista para a operação em tempo real. Depois, se o Vinícius quiser dar uma palavrinha sobre ela aí, passar o sentimento dele aí, acho que seria interessante também. Mas foi uma integração, acho que foi até nova também para a própria Informa, né? Porque a gente utiliza a SCADA de um parceiro que vocês não tinham trabalhado com ele. Foi interessante porque a gente conseguiu trabalhar bem a questão das regras de desligamento aí, o acompanhamento das medições analógicas, né? Então, a gente já teve um feedback positivo nos testes, agora parte para a implantação em si mesmo, né? Para a gente sentir ele rodando na Vera, vamos dizer assim, né? Eu acho que uma outra integração que é bom a gente comentar aqui realmente é a interface com o SAM, né? Se falou aí a gente falou da questão da gestão das atividades
fazendo de uma forma manual, e aí eu fiquei pensando, cara, se a gente não tivesse uma solução dessa, né, que nos possibilitasse fazer, meio que cortar esse caminho aí, né, como é que isso seria feito, né? Então, isso nos ajuda bastante. A interface, ela tem todo um mapeamento que ele é realizado pela BDT com base nos ativos que são cadastrados, né? Os esquemas de serviço, todos eles são atualizados aí conforme são apresentados novos requisitos mínimos de manutenção pela ANEEL em suas resoluções, né? Então, isso facilita bastante ali na hora de você gerar um plano, ou até mesmo de você fazer um plano de manutenção do EQM, também facilita para o envio para o próprio SAN, né? Então, isso, com certeza, poupa um tempo enorme de nós aqui, e quando se fala de integração com o SAN, tá? Então, eu acho que é mais ou menos por aí, assim, tá? Que a gente tem para falar sobre as integrações. Muito obrigado, Matheus. Muito obrigado mesmo. E, assim, como eu estou vendo aqui umas perguntas chegando aqui no chat, né, se a gente vai apresentar alguma coisa hoje. Então, como o tempo está já chegando ao fim, eu vou falar logo para vocês, né, que a gente sim vai fazer uma demonstração, mas não hoje, tá, por conta do tempo. Então, para quem tiver interesse em conhecer mais sobre as soluções da Informa para transmissoras, eu vou deixar aqui um link no chat, tá certo? Vocês podem fazer a inscrição nesse link, nessa página, tá certo? E aí a gente vai enviar uma data, tudo mais, só restrito para a apresentação de todas as funcionalidades, né? A gente trouxe dos desafios aos benefícios aqui, mas se vocês quiserem ver na Vera como funciona, como bem falaram aí, a gente vai fazer essa apresentação ainda dentro de alguns dias, tá certo? Então, se inscrevam logo, né, nesse link, que logo vocês vão estão recebendo um feedback disso, tá bom? E, pessoal, já que a gente está bem apertado com o tempo, tá? Então, eu vou partir agora para um momento de considerações finais, tá certo? Eu queria, nesse momento, então, conversar só um pouco com Flávia, né, Flávia? Para a gente poder só dar uma finalizada assim, né? E eu queria saber contigo o que é que a gente pode esperar, né, de forma, assim, do ponto de vista regulatório, né? Por exemplo, agora a gente vai entrar com a BDIT, né? E enfim, futuras possíveis mudanças regulatórias. O que a gente pode esperar da Informa? Bem, gente, a gente da Informa só tem a dizer que a gente continua com o mesmo comprometimento, certo? De estar à frente, de estar atualizado, de estar aderente, tornar o sistema aderente a essas mudanças, e para isso a gente estar entendendo, participando de todas essas mudanças para dar a melhor solução. Porque assim, a gente entende que uma vez a gente tendo o sistema aderente, né, a gente vai dar um suporte maior para a gestão, né, de OIM dos usuários, dos nossos clientes, né, e a gente vai poder ajudá-los a prestar uma melhor qualidade de serviço, né, de energia. Então, o desafio que vier é a regulação, que é sempre mudança contínua, Léo, sempre, certo? A gente vai estar sempre à frente disso e garantindo que o sistema esteja aderente a isso. Obrigado, Flávia. E, Rodrigo, de você, né? Como é que a gente pode, assim, quais são as outras formas que a Informa pode estar ajudando as transmissoras e o que é que a gente pode estar esperando aí para o futuro, né? Bom, pessoal, aqui na Informa a gente tem uma área aqui específica para inovação, tá? Então a gente está sempre antenado em novas tecnologias e novos produtos serão ofertados para os nossos clientes no próximo ano. A gente tem toda a parte... Inclusive, né, Rodrigo, a gente conversou com eles no webinar passado, né? A gente trouxe até... dessa parte da inovação, né? Então tem toda a parte de IA, né, de inteligência artificial. A gente já tem vários algoritmos aqui, até de previsão de falhas de equipamentos, analisando dados do sistema supervisório. A gente participa muito da área de P&D, com vários players do mercado aí na área de transmissão e distribuição e geração também, tá? O foco aqui hoje no Infotalks era transmissão, mas a Informa também atua fortemente na área de geração e distribuição.
o nosso know-how aqui na área de energia aqui para o nosso país, né? Então, a gente também atua nesses outros mercados. Tem toda uma parte de inovação vindo forte aqui na empresa. Para os nossos clientes de distribuição, por exemplo, empresas de distribuição, que tem um trabalho enorme de revisão de cadastro, onde são milhões de equipamentos. A gente também já tem a parte de inteligência artificial, que auxilia nessa revisão de cadastro. É importantíssimo para a parte do BDGD dessas empresas, que impacta diretamente na revisão tarifária. E o atendimento às novas regulações que virão aí para a área de transmissão, como citada a BDIT, né, a regulação 861, que trata aí da base de dados das instalações de transmissão. É um pouco do BDGD que a gente já acompanhava na distribuição, agora está chegando essa resolução para a área de transmissão. E eu não vou me surpreender se daqui a alguns anos isso também chegar para a área de geração. A gente sempre acompanha essas mudanças das regulações passando da distribuição para geração, para transmissão. Então, isso, e como o Flávio meio frisou, isso é um compromisso da Informa, tá? O atendimento regulatório. Então, para os nossos clientes, a gente trata mesmo como uma parceria, entregando sempre isso no nosso sistema. Muito obrigado. Então, pessoal, primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui hoje. Foi muito bom, tá certo? Muito bom mesmo, assim, para a gente, isso mostra realmente a parceria, né, que tem entre as empresas. Mas, antes de a gente finalizar, né, eu gostaria de perguntar se vocês gostariam de contribuir com mais alguma coisa. Então, vou abrir aqui alguns minutinhos para vocês falarem, tá? Então, Vinícius, Matheus, fiquem à vontade. Bom, Leonardo, eu gostaria de agradecer a Informa aí, tá, pela oportunidade que foi dada, né, até mesmo a gente está fazendo aí, meio que de uma maneira indireta, um benchmarking aí com a própria CIMI, né, acho que foi uma experiência bem enriquecedora, né, a gente saber que tem outros pontos de vista, né, em relação ao tema que foi tratado aqui, ao tema que foi abordado, né, e dizer que foi um prazer inenarrável estar aqui com vocês hoje, que podem contar sempre com o apoio aí da Equatorial, que a gente está de portas abertas aqui para apoiar e conseguir vencer aí essas demandas que vão aparecer aí nos próximos anos. Eu faço das palavras do Matheus as minhas, eu agradeço muito o convite, e estamos aí sempre à disposição, e estaremos sempre levando alguns problemas, né, para que a Informa aí nos ajude a contornar, né? Né, ela não está pegando leve com ninguém, né? Então, Isaac e Nilson, por favor, se vocês quiserem dar mais alguma contribuição, se vocês quiserem falar qualquer coisa, fiquem à vontade. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, o pessoal da Informa aí pelo convite, pela oportunidade de estar aqui discutindo. Com certeza foi uma discussão bastante enriquecedora, no qual eu vou sair sabendo mais do que quando eu cheguei aqui às 5 horas. Gostaria de agradecer também aos colegas aí da Equatorial, foi bastante produtiva a nossa conversa. Pude perceber aí que também existem padrões de excepcionalidade aí com vocês. Então é isso, agradecer a todos aí, saber que, como já foi dito aí, saber que no futuro bem próximo a gente vai ter, o trabalho não para, né? Tem bastante coisa aí, com certeza, para a gente ir ajustando e bastante novidade deve chegar em breve. Com certeza, Lilson. Novamente, gostaria de agradecer a todos aí pelo compartilhamento das informações, essa roda de conversas que é sempre bastante produtiva para os colegas de outras transmissoras e também para a própria Informa, para enriquecer e verificar esses pontos, né, de visão e utilização de sua ferramenta. E estamos aí à disposição, assim, está sempre aqui, portas abertas a dialogar, a verificar quaisquer novos produtos e, como o próprio Vinícius disse, a gente também vai apresentar mais alguns complicadores futuros com as novas instalações. Sempre vamos tentar manter essa carga de trabalho constante e, novamente, agradecer a todos aí pela atenção. Muito obrigado, pessoal, por tudo isso aqui hoje, tá? Isso não seria possível sem a presença de cada um de vocês, tá certo? Eu gostaria de agradecer também todo mundo que está aqui conosco até agora, até às 6h05,
Valeuzão por ter acompanhado. Esse webinar está sendo gravado, então a gente vai estar disponibilizando essa gravação para quem não pôde comparecer hoje e para quem quiser depois compartilhar com outros colegas, tá certo? Então a gente vai estar enviando isso mais tarde para todo mundo. Então, fico aqui com uma boa noite. Obrigado. Até logo. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Obrigadão. Obrigada aí.